Vamos dar continuidade aí, vou terminar a aula de hoje com psiquiatria e gastro, tá certo? Vamos começar com psiquiatria. Os assuntos eles são, de certa forma, um pouco mais curtos que a parte de gastro, tá? E tem menos detalhes para a gente falar em comparação a gastro, tá bom? Veja só, psiquiatria realmente são muitas doenças, muitos subtipos de síndromes. Então, tanto para a prova do ambulatório, quanto inclusive para a prova de Pedro, é que vocês têm que fazer. Vocês têm que focar nos principais pontos de cada subtipo, certo? O foco da aula aqui vai ser esse. Eu não vou mostrar de forma detalhada para a gente aqui todos os critérios do DSM-5, não. Eu vou mostrar o principal detalhe, o principal ponto que vocês não podem esquecer aí de cada transtorno. Alguns transtornos, o detalhe dele não vai ser um sintoma, mas sim o tempo de duração dele que vai fazer a gente diferenciá-lo de alguns outros. Então, a gente tem que ficar atento a isso, tá certo? E aí, começando, né, como a gente sempre inicia a parte de psiquiatria, é o exame do estado mental. Não acho que vai cair no OSCE isso, tá? Mas é mais fácil cair na prova de Pedro e também na prova teórica do ambulatório, mas no OSCE não. Mas aqui, do exame do estado mental, o que é que eu queria trazer para vocês aqui, certo? Eu trouxe as funções mentais que são afetadas em cada grupo de transtornos. Né? Dentro dos transtornos psicoorgânicos, por exemplo, a gente pode ter afetados o nível de consciência, atenção, orientação, certo? Memória, inteligência e linguagem. Né? No grupo dos transtornos de humor e de personalidade, afetividade, a vontade, né, que a gente também chama de volição, psicomotricidade e personalidade. E aí, dentro dos transtornos psicóticos, principalmente a senso-percepção, e aí a gente tem esses 4 grupos aí, ó, ilusão, alucinação, pseudo-alucinação e alucinose. Ilusão é quando eu visualizo, né, um objeto que realmente existe na realidade e eu vejo ele de alguma outra forma. O objeto existe, mas eu estou vendo aquele objeto de uma forma diferente. A alucinação é diferente, é quando eu estou vendo um objeto que não existe na realidade, certo? Pseudo-alucinação é uma alucinação sendo que auditiva. Quando a pessoa escuta vozes, por exemplo, certo? Isso é uma pseudo-alucinação. E a alucinose é um estranhamento, né? É uma crítica sobre a alucinação. O paciente ele enxerga ali alguma coisa que não está presente na realidade e ele sabe que não está presente. Ele sabe que aquilo não é verdade, certo? Que aquilo não é real, mas ele continua enxergando. A gente também vai ter o pensamento, o juízo de realidade, né? Que aí, aqui dentro a gente vai ter o delírio. E cuidado, delírio é diferente de delirium. Delirium é um estado confusional agudo, é diferente. Delírio, o paciente pode ter vários tipos. Delírio como é que posso ter? De impulsividade, né? A questão de querer comprar uma coisa atrás da outra. Um delírio de grandeza, o paciente está sempre se engrandecendo de alguma forma, querendo dizer que é melhor que os outros. Então, cuidado. Delírio é diferente de delirium, certo? Beleza. E vivência do eu também e alterações aí do self, né? Do dia a dia do paciente, certo? Começando pelas síndromes psicóticas, a principal de todas e muito frequente no ambulatório de psiquiatria é a esquizofrenia, certo? Tem um quadro clínico bem florido, né? Dentre eles, a gente tem alguns grupos de sintomas. Os sintomas negativos, ou também chamados de deficitários, certo? Que aí entra o embotamento afetivo, a retração social, a sociabilidade, a logia, o empobrecimento da linguagem, do pensamento, a avolição, certo? Ou seja, a perda de vontade, e a anedonia, que é a perda de prazer em atividades que antes do paciente tinha prazer, certo? Sintomas positivos ou psicóticos ou produtivos, que aí entram delírio e alucinações, desorganização, certo? Tanto de comportamento quanto de pensamento, psicomotores ou a catatonia, lentificação do paciente, empobrecimento psicomotor, catalepsia, ecolalia, falando demais, ecopraxia também, alguns sintomas cognitivos relacionados ao humor também. Então, é um quadro bem florido, tá certo? Mas o principal para a gente aqui, para a gente diferenciar a esquizofrenia de outras síndromes psicóticas, é o tempo, certo? O paciente ele tem que estar com sintomas por no mínimo 6 meses.
E aí o DSM-5 ele traz para a gente que, além desse tempo mínimo de 6 meses, o paciente ele tem que ter no mínimo 2, dentre delírio, alucinações e discurso desorganizado. E aí, dentre esses 3, obrigatoriamente tem que ter um, certo? Além de comportamento psicomotor grosseiramente anormal, aquele paciente muito agitado, aquele paciente que está agredindo muitas pessoas ao seu redor, certo? E sintomas negativos, embotamento afetivo, perda de motivação, iniciativa também, espontaneidade. Tratamento, né? Não vou focar muito aqui, vou focar no principal, tá certo? Então, tratamento ele é iniciado sempre com antipsicótico e monoterapia, né? E aí a gente vai avaliando com o tempo. Geralmente a gente dá prioridade aos atípicos, que são de segunda geração. Olanzapina, quetiapina, risperidona e clozapina. Detalhe para a clozapina. A clozapina ela é mais reservada para os casos de esquizofrenia refratária. O que é isso? É aquele quadro de esquizofrenia no qual já foi feito, no mínimo, já foram feitas, no mínimo, 2 medicações em doses máximas e não resolve, certo? Em doses máximas por no mínimo 6 semanas. Então, no mínimo, 2 medicações em doses máximas por no mínimo 6 semanas. Então, a gente dá prioridade aí nesses casos para a clozapina, tá? E outros, a gente vai ter o haloperidol, né? No caso dos típicos que são de primeira geração, haloperidol, que é o Aldol, e, menos comumente, a levomepromazina e a clorpromazina, por conta dos seus efeitos colaterais e também pelo maior risco dessas duas de interação medicamentosa, certo? E aí, pegando agora o diagnóstico diferencial, né, dentre as síndromes psicóticas. Então, como eu falei, tentei marcar aqui o principal de cada coisa para a gente conseguir diferenciar ela do restante, tá? Então, primeiro a gente vem com o transtorno psicótico breve. É aquela psicose súbita, surgiu do nada. Durou aí entre um dia e um mês, e aí depois desse tempo, os sintomas pararam totalmente. E o paciente ele volta ao nível de funcionamento antes da psicose, certo? Então, tem uma remissão sozinha aí, não precisou nem de medicação. E aí, nesse caso, a gente faz só acompanhamento, não inicia medicação ainda, a não ser que o quadro fique recorrente, tá? Então, o transtorno psicótico breve é aquele que dura entre um dia e um mês, diferente da esquizofrenia, que para dar o diagnóstico tem que durar no mínimo 6 meses. A gente tem também o transtorno delirante persistente, né, que é quando a gente tem aí, obrigatoriamente, a presença de delírio ou vários delírios relacionados, né, sem nenhum outro sintoma, mas o paciente só tem delírio e é por no mínimo 3 meses, tá? Eu tenho um transtorno esquizofreniforme, que aí já é um quadro entre o psicótico breve e entre a esquizofrenia propriamente dita, né, que aí vai ser um quadro de psicose, mas durando entre 1 e 6 meses. Então ele está entre aí o psicótico breve e a esquizofrenia. E eu tenho um transtorno esquizoafetivo. É aquele paciente que começa aí com alterações mais sugestivas de transtorno de humor, certo? Mas aí ele começa a ter humor normal, mais um quadro psicótico. Então ele fica variando. Eu não consigo, muitas vezes, diferenciar se esse paciente ele tem realmente um transtorno de humor ou um transtorno psicótico, certo? Fica realmente alternando aí de um para o outro. É isso. Síndrome psicótica é isso pra gente. É focar, realmente, vocês têm que focar no principal dado de cada síndrome. Como é que a gente vai diferenciar uma da outra, tá? Principalmente pelo tempo de duração de cada uma, beleza? Caso 1 pra gente aqui. Homem de 23 anos é trazido ao ambulatório de psiquiatria pelos seus familiares, que estavam preocupados com o seu comportamento. O paciente relata que começou a ser perseguido pela máfia por ter descoberto segredos de uma religião antiga. Os pais relatam que ele tem falado desses conteúdos há 2 meses, certo? 2 meses. Se afastado dos amigos e faltado às aulas há 8 meses. Então, opa, cuidado aqui. A psicose começou há 2 meses, beleza. Mas no quadro todo, lembra que a esquizofrenia a gente também tem sintomas negativos, né? O quadro todo ele começou há 8 meses. Então já está dentro dos critérios do tempo lá, dos critérios diagnósticos da esquizofrenia, tá? Ainda ele refere grande tristeza, pois não entende o motivo da perseguição. Apresenta comportamento desorganizado, parece distanciado afetivamente, mesmo das pessoas mais próximas, e sai pouco de casa espontaneamente.
nega alucinações auditivas ou visuais e não tem histórico de abuso por uso de substâncias. Exame físico geral e neurológico sem alterações. Responda. Qual a hipótese diagnóstica mais provável? Aqui a gente já pode dizer esquizofrenia, tá certo? Letra B. Qual tratamento pode ser iniciado ao paciente? Psicoterapia sempre, mas aqui a gente vai dar prioridade aos antipsicóticos, de preferência de segunda geração, e em monoterapia no início. Então a gente poderia responder aqui olanzapina, quetiapina, risperidona, tá certo? Algum desses três. E na letra C, em caso de refratariedade com 2 medicações em dose máxima por 8 meses, qual seria a medicação mais adequada? Clozapina, um antipsicótico de segunda geração, mas que é iniciado de preferência em quadro de esquizofrenia refratária. Caso 2. Paciente jovem apresentando um quadro psicótico de início agudo há 2 dias foi levado ao pronto-socorro em estado de agitação psicomotora. Ele recebeu uma dose de haloperidol intramuscular e saiu com prescrição de haloperidol 10 mg por dia por via oral. Atualmente, volta ao pronto-socorro com pior da agitação, não consegue se manter sentado durante a entrevista, fica em pé, balançando o corpo de um lado para o outro e esfrega as mãos com a fisionomia de angustiado. Responda. Letra A. Na volta ao pronto-socorro, qual a melhor conduta? Então, vejam, quando a gente chega, quando o paciente ele chega na emergência para a gente, com um quadro psicótico agudo, a preferência para a gente vai ser um benzodiazepínico, tá certo? No quadro agudo, no tratamento de manutenção, não. No quadro agudo, a gente vai dar preferência ao benzodiazepínico. Então, a melhor conduta aqui para a gente é aplicar um benzodiazepínico no pronto-socorro e para casa mudar o antipsicótico desse paciente, que a gente já viu que o Aldol não resolveu nada, né? Letra B. Se o quadro ele sofrer remissão em até 2 meses, com o paciente retornando plenamente ao nível de funcionamento anterior, qual transtorno psicótico melhor descreveria o caso? Então, sofreu remissão, certo? O transtorno que melhor descreveria seria o psicótico breve, como a gente viu aqui. Na verdade, é 1 mês, tá? Corrijam aqui. No caso, era para estar 1 mês aqui. Eu vou deixar ajeitar aqui para vocês tirarem foto. 1 mês. Que é o ponto de corte do psicótico breve. Certo? Então, o quadro, em até 1 mês, sofreu remissão, mesmo o paciente tomando a medicação que a gente mudou no pronto-socorro, e aí depois desse 1 mês, ele retornou completamente ao estado dele de antes da psicose. Beleza. Transtornos depressivos, também temos alguns subtipos, tá? É mais difícil de se cobrar no ambulatório, mas na prova de Pedro ele gosta de cobrar esses subtipos assim. A gente tem depressão ansiosa, certo? É aquela depressão que, obviamente, a gente vê os sintomas clássicos da depressão, mas provavelmente o paciente tem sintomas de ansiedade. A gente tem o estupor depressivo, aquela depressão catatonia, é aquele paciente que fica muito tempo na cama ou então sentado. É aquele estado que a gente chama de catalepsia, aquele paciente imóvel, rígido, né? Muitas vezes chega o paciente na emergência de cadeira de rodas, carregado por alguém, e ele fica assim parado, estátua mesmo, não se mexe, não pisca nada. Você tenta falar com ele, conversar, e ele não responde. Né? Então ele apresenta também um negativismo aí, que se exprime por essa ausência de resposta, como eu disse, a solicitações do ambiente, em estado de mutismo, recusa a alimentação, algumas vezes até pode urinar no seu próprio leito. A gente tem aquela depressão atípica, é um humor mais reativo, não é aquele humor constante, né? Muda muito. E um padrão persistente aí de rejeição interpessoal, tá? A gente tem a depressão sazonal, que são episódios depressivos que eles surgem em determinadas estações do ano, mais comumente no início do outono e do inverno. E aí, consequentemente, quando é primavera e verão, tem remissão da depressão, certo? Pode parecer um negócio doido, mas acontece. E não tem uma explicação assim 100% definida que justifique isso. Depressão melancólica é a depressão clássica mesmo, né? Digamos assim. Anedonia, um humor depressivo que não é reativo de forma alguma a estímulos prazerosos, uma tristeza diferente do normal, sentimentos de culpa, insônia terminal, uma piora durante o dia, né? A piora matutina, acentuada diminuição do apetite e, consequentemente, perda de peso, retardo ou agitação psicomotores. A gente vai ter também a depressão psicótica,
certo? Que aí vai ser um quadro depressivo associado aí com delírio e alucinações. E a gente tem também a depressão puerperal ou pós-parto, que é aquela que se desenvolve nas primeiras 4 semanas depois do parto, tá certo? E aí, para essa, um dos principais tratamentos é através dos ISRS, tá? A gente vai falar daqui a pouco. E aí, como o Mário já falou brilhantemente para vocês, né, ingere, a gente tem o transtorno depressivo maior, tá? Que a gente tem que ter os sintomas por no mínimo 2 semanas, né? E aí a gente tem alguma variação dos sintomas. Ele pode abranger, na verdade, qualquer um daqueles subtipos que a gente falou, tá certo? Tem que ter no mínimo 5 dos sintomas dessa lista, obrigatoriamente tendo humor deprimido e ou anedonia, tá? E aí a gente vem para os diagnósticos diferenciais. A gente tem o transtorno disfórico pós-menstrual, que é aquele quadro de depressão que ocorre no final da menstruação, na maioria dos ciclos menstruais, certo? Principalmente, associado principalmente à alteração de humor. E aí, para esse, o principal tratamento também é através dos ISRS, com destaque para a sertralina, tá? E a gente tem a distimia, ou transtorno depressivo persistente, que já é aquela depressão mais duradoura. Pode até ser um transtorno depressivo maior, mas ela passa a durar muito tempo, né? É aquele TDM, digamos assim, que vai durar no mínimo 2 anos em adultos e 1 ano em crianças e adolescentes. E o tratamento, né? Principalmente mudança de estilo de vida e psicoterapia para todo mundo, tá? Em caso de depressão leve, né, principalmente aquela depressão que não tem associação com ideação ou tentativa de suicídio, pode iniciar só com MEV e psicoterapia. Não precisa, nesse caso, obrigatoriamente iniciar uma medicação, tá? Mas caso precise, em primeira linha, a gente tem os ISRS. E aí entra fluoxetina, que dá no SUS, sertralina, paroxetina, escitalopram, citalopram, fluvoxamina e os duais. Desvenlafaxina, duloxetina e a venlafaxina, tá certo? E outros, né? A depender dos pacientes aí. A gente tem tricíclicos, com destaque para a amitriptilina, inibidores da MAO, com destaque para tanilcipromina, tetracíclicos, como a mirtazapina e a bupropiona. Caso 3. Um paciente de 75 anos desenvolveu um episódio depressivo 2 meses após infarto agudo do miocárdio. Como comorbidades, apresentavam obesidade grau 2, hiperplasia prostática benigna, declínio cognitivo leve, disfunção renal, com um clearance de creatinina aí de 40 ml por minuto e um passado de convulsões após um traumatismo craniano. Responda. Letra A. Cite a medicação que poderia ser prescrita para o paciente no caso assim. Primeira linha, ISRS, tá? Inibidores seletivos da recaptação de serotonina. Escitalopram, por exemplo, já que é um paciente mais idoso, tá? Letra B. Cite a medicação contraindicada e justifique. Das principais utilizadas, a gente tem 2 que são contraindicadas aqui. Uma é de certeza, a outra não é contraindicada, mas ela é inapropriada. A que é contraindicada é a bupropiona. Por quê? Porque a bupropiona ela não pode ser feita em pacientes com histórico de convulsão. Porque a bupropiona é uma medicação que ela reduz o limiar convulsivo. Então o paciente vai precisar de menos coisa para ter uma convulsão nova. E um paciente idoso ter uma convulsão é complicado, né? Então a bupropiona ela é contraindicada nesse caso exatamente por isso, porque ela reduz o limiar convulsivo. E uma que é mais inapropriada do que contraindicada é a mirtazapina. O paciente tem uma obesidade grau 2, mirtazapina tem um ganho grande de peso por conta do aumento do apetite, tá? Então não seria a medicação mais adequada para esse caso. Caso 4. Vamos lá. Mulher de 42 anos comparece em consulta por tristeza, choro, desânimo intenso e falta de prazer em muitas atividades há 2 meses. A paciente relata inapetência com perda de 5 kg nos últimos 2 meses, mal conseguindo levantar da cama de manhã, faltando ao trabalho e deixando de frequentar eventos sociais. Ainda pensa que é um peso para sua família e tem descuidado da própria higiene por falta de energia. Tem antecedentes de hipertensão e de lipidemia, exame físico com PA de 180 por 110 e o restante sem alterações. Responda, letra A. Qual é a hipótese diagnóstica mais provável?
transtorno depressivo maior. Letra B, qual é a melhor conduta inicial para esse paciente? Psicoterapia sempre. Também iniciar a mudança de estilo de vida, certo? Mesmo que ela tenha perdido 5 quilos, precisa de MEV, principalmente pelo risco cardiovascular dela, que ela tem hipertensão e lipidemia, tá? E, de preferência, uma medicação com destaque para os ISRS, certo? Transtornos ansiosos também, né? Mesma coisa das síndromes psicóticas, mesma coisa dos transtornos depressivos. Tentar focar nos principais dados de cada transtorno, tá? Primeiro, fobia social ou transtorno de ansiedade social. É aquele paciente que tem um medo de situação social, de ser constrangido em público, certo? De ser notado. Ele tem vergonha de fazer alguma coisa em público. É aquele paciente que, quando, por exemplo, vai apresentar um trabalho na escola, na faculdade, ele fica doido, tem uma crise de ansiedade lascada mesmo, só por conta daquilo. Só não, né? Que para o paciente é um peso grande. Então, tratamento de escolha aqui, psicoterapia e ISRS, certo? Vamos completando aí. Fobia específica ou fobia simples. Aqui é mais tranquilo, né? É um medo específico de alguma coisa. Então, o paciente ele tem uma crise de ansiedade diante de um exame de sangue, por exemplo, de tomar uma injeção, diante de alguns animais, tempestade, altura, doença específica, da própria morte. E aí, óbvio que a depender da causa, né, a depender do medo, o tratamento aqui mais adequado, além da psicoterapia, é a terapia de exposição. Eu expor o paciente a esse medo, né? Óbvio que ele sendo acompanhado. Próximo é a agorafobia. Agorafobia, medo intenso ou ansiedade de se expor a situações nas quais o paciente ele sente que pode ser difícil escapar, certo? Evitando situações, ele diz que precisa ter alguma companhia, né? Ou então ele suporta sozinho, mas com grande sofrimento. E até mesmo em casos mais extremos, ele pode não querer sair de casa de jeito nenhum. É aquele paciente que não gosta de andar de transporte público, tem medo, gera crise de ansiedade quando ele está em espaços muito abertos, ou muito fechados, em filas muito grandes, em multidões, certo? Tem um medo intenso aí de sair de casa sozinho, tá? Transtorno do pânico, ataques de pânico, alguns inesperados e recorrentes, com no mínimo um episódio ao mês. E aí, quando o paciente ele tem um episódio de ataque de pânico, ele fica muito preocupado de ter um novo, né? E muitas vezes ele pode até ter medo de sair de casa sozinho, exatamente por conta desse receio em ter um episódio novamente. E o transtorno de ansiedade generalizada, né? Ansiedade ou preocupações excessivas diante de quase todas as situações e atividades do dia a dia, ocorrendo por no mínimo 6 meses consecutivos. Tá certo? Caso 5. A gente tem um paciente de 38 anos que chega ao pronto-socorro com uma queixa de episódio agudo de medo intenso, taquicardia, sudorese, sensação de falta de ar, desconforto torácico e abdominal, sensação de tontura, calafrio, onda de calor, medo de morrer e enlouquecer. O diagnóstico mais provável que a gente tem aqui é um transtorno do pânico, tá? Letra B. Qual é o melhor tratamento para resolver o episódio agudo? Para o episódio agudo, o melhor é o benzodiazepínico. Com clonazepamzinho, meio miligrama sublingual na hora da crise é o suficiente. Mas não é bom para tratamento de manutenção, tá? Manutenção, psicoterapia e principalmente ISRS. Mas para a crise, a gente pensa no clonazepam, tá certo? Mas a gente também não vai sair passando clonazepam para Deus e o menino com síndrome de pânico, não, né? Caso 6. Mulher de 43 anos compareceu ao ambulatório de psiquiatria com queixa de estresse e ansiedade piorando há 6 meses. A paciente informa que iniciou há 10 semanas o tratamento com sertralina, 50 mg por dia, e que nesse período apresentou uma melhora discreta dos sintomas. Entretanto, nas últimas 4 semanas ela tem tido ataques recorrentes de ansiedade intensa quando precisa sair de casa, o que tem limitado o seu desempenho, inclusive para atividades do dia a dia, como ir ao supermercado e buscar os filhos no colégio. Conforme relato dela, no dia desta consulta, teve muita dificuldade de sair de casa. Letra A. Qual é o diagnóstico mais provável? Transtorno de ansiedade generalizada. Tá. E letra B. Qual seria a melhor conduta para paciente no caso acima? Mudança de estilo de vida, certo?
encaminhar a psicoterapia e, como ela já faz uso de sertralina, a gente pode aumentar a dose, né, de 50 para 100, por exemplo, e reavaliar depois de um certo tempo da medicação, para a gente ver se está servindo a dose ou se a gente vai ter que mudar a medicação. Certo? Transtorno bipolar. Tem os dois tipos. A gente tem o tipo 1, né, no mínimo um episódio maníaco prévio, e aí eu posso até ter associação aqui com depressão ou com hipomania. Mas eu tenho que ter no tipo 1, obrigatoriamente, um episódio de mania, tá? E tipo 2, eu tenho que ter, no mínimo, obrigatoriamente, no mínimo, um episódio depressivo e um episódio de hipomania. Mas, assim, o que é obrigatório mesmo é eu ter o depressivo. Eu posso ter só o episódio depressivo, mas não ter hipomania. E aí já fica mais complicado da gente diferenciar um paciente que só tem um episódio depressivo de um quadro de depressão mesmo, né? A não ser que ele desenvolva uma hipomania ou mania. Por isso que nesses pacientes, minha gente, a gente não pode iniciar antidepressivo. E aí complica, né? O paciente só gera episódio depressivo. Eu não posso iniciar antidepressivo. Muitas vezes a gente acaba descobrindo que é um transtorno bipolar porque inicia o antidepressivo, né? Mas se o paciente ele já chega para a gente com mania ou com hipomania, a gente não pode iniciar antidepressivo porque os antidepressivos eles vão desencadear mais ainda a mania. Então vão piorar o quadro do paciente. Outra coisa que é válida a gente destacar aqui também é que o tipo 2 ele pode parecer mais leve que o tipo 1, mas a gente não pode considerar isso, tá? O tipo 2 ele pode ser tão grave quanto o tipo 1, a depender do paciente. Levemente, o transtorno bipolar ele tem uma maior prevalência no sexo feminino e os sintomas eles tendem a se iniciar aí no final da adolescência, no começo da vida adulta, tá? E tratamento, geralmente a gente começa com lítio, né? Lembrando que a gente tem que fazer a litemia, tem que dosar o nível sérico de lítio do paciente e o alvo durante o tratamento é entre 0,6 e 1,2 e a gente geralmente, quando começa o tratamento, nos 5 primeiros dias, após os 5 primeiros dias de uso do lítio, a gente tem que dosar para evitar uma toxicidade pela medicação, tá? E junto, sempre avaliar função renal e função tireoidiana. Eu posso fazer também a quetiapina em doses mais altas, né, 300 a 800 mg por dia, e aí eu posso utilizar ela em qualquer fase. A gente tem um anticonvulsivante, né, que é a lamotrigina, e aí eu posso começar com 100 e até 400 mg por dia, e aí ela é a droga de primeira linha em caso de depressão bipolar, e em alguns casos mais específicos a gente pode fazer também ácido valproico ou a glutazidona também. Caso 7, mulher de 38 anos, acompanhada de seu marido, vem ao ambulatório de psiquiatria. O seu acompanhante afirma que há 3 semanas a esposa dorme pouco. Isso aqui é destaque para a hipomania, tá certo? Essa questão de dormir pouco. Fala mais que o habitual, irrita-se facilmente com todos, mas principalmente com ele, e faz compras em excesso na loja da cidade. Então, ó, a questão começou com a hipomania, mas depois puxou para a mania, né? Então aqui a gente tem um transtorno afetivo bipolar, na letra A, tá? Mas tipo 1, mas como a questão não pediu para a gente classificar, a gente diz transtorno afetivo bipolar. Se o avaliador lá na hora pedir para você classificar, você diz tipo 1, tá? E B, qual a medicação poderia ser prescrita? A gente pode começar com lítio, né, por exemplo. E aí, quais são os cuidados que a gente tem que ter com ela? Dosar a litemia 5 dias após o início da medicação e ter cuidado, não usar o lítio junto com AINE, anti-inflamatório não esteroidal, não usar com diurético e também não usar com alguns antipertensivos, porque pode ter interação medicamentosa e aí complica mais a vida do paciente. Transtorno de personalidade. Eu botei um resuminho de cada um aqui, tá? Mas eu vou pular para essa tabela aqui do dado de clinicagem, porque ele junta tudo que eu coloquei antes, tá bom? Transtorno de personalidade, a gente tem esses 3 grupos: Cluster A, Cluster B, Cluster C. Cluster A, a gente tem aqueles pacientes que são vistos como esquisitos ou excêntricos. E aí entra o paranoide, que é aquele paciente que tem desconfiança de tudo. Ele interpreta tudo que a outra pessoa faz como uma coisa que vai fazer mal a ele. O esquizoide, ele se distancia de tudo, de qualquer relação social. A esquizotípica
né, é aquele desconforto agudo de relações íntimas, distorções cognitivas ou perceptivas e excentricidade do comportamento. Cluster B são aqueles pacientes mais dramáticos, emotivos ou erráticos, certo? Entra o antissocial, e aí, cuidado, o antissocial, ele é o famoso psicopata, mas a gente não chama de psicopata, tá? O antissocial, para eu dar o diagnóstico no cluster B de transtorno antissocial, o paciente tem que ser maior de idade, ele tem que ter mais de 18 anos. Se ele tiver menos que 18, eu não chamo de antissocial, eu chamo de transtorno de conduta, certo? E aí, geralmente, quando o transtorno ele inicia antes de 18 anos, quando é transtorno de conduta, geralmente ele tende a se resolver só. Em alguns casos, né? Na maioria dos casos. Em alguns outros podem passar e acabar virando um transtorno antissocial. Borderline é aquele paciente com total instabilidade na relação interpessoal, na autoimagem, nos afetos, impulsividade acentuada em vários aspectos da vida. Histriônica é aquela pessoa que é muito emotiva e ela busca atenção em excesso para tudo. Ela quer virar os holofotes para ela o tempo todo, certo? E a gente tem também o transtorno narcisista. É aquela pessoa que gosta de se engrandecer o tempo todo, né? Ela gosta de te puxar, de ser admirada. Não tem empatia com ninguém. Grupo C, cluster C, são aqueles pacientes que são vistos aí mais como ansiosos, né, como pacientes mais medrosos. A gente vai ter o transtorno aí evitativo, né, o paciente ele tem essa inibição social, sentimento de inadequação, ele se sente como se não funcionasse para nada, certo? Também aí uma hipersensibilidade a ser avaliado de forma negativa. Comportamento, aí dependente, né? Comportamento submisso, aquela pessoa que depende totalmente da outra pessoa, sem necessidade, certo? E o transtorno obsessivo compulsivo, aquela pessoa que é preocupada totalmente com ordem, perfeccionismo e controle, tá certo? Então, mais uma vez, focar na principal característica de cada transtornozinho desse aqui. E aí, caso 8. Homem de 28 anos, estudante de Direito, é admitido no hospital por acidente automobilístico sem traumatismo craniano. O paciente ele se mostra obstinado e rígido, exigindo que a equipe faça as coisas à sua maneira, mantendo suas tarefas acadêmicas no computador. Ainda ele fala que a namorada ameaçou deixá-lo caso ele continue com sua forma inflexível de ser e que não jogue fora coisas inúteis que ele gosta de armazenar, certo? Então, esse finalzinho aí do caso puxou a gente está no transtorno de personalidade cluster C, né? Principalmente o obsessivo compulsivo, certo? O transtorno obsessivo compulsivo que a gente também pode chamar de anancástico, beleza? E para a gente terminar a psiquiatria, transtorno por uso de substâncias. É muita substância que a gente tem no livro, tá? Tentei focar em 3 principais. Álcool, 4, perdão. Álcool, maconha, cocaína e cigarro, tá? No álcool é muito importante a gente diferenciar quando o paciente está em intoxicação alcoólica e abstinência alcoólica. Sintomas eles vão ser muito parecidos, a gente vai diferenciar muito pela história clínica do paciente, tá? E óbvio que vai depender do paciente, vão ter pacientes que vão ser mais complicados da gente diferenciar isso, né? E um destaque aqui, tá? Intoxicação alcoólica, a gente não pode fazer benzodiazepínico, mas na abstinência eu posso. Então a gente tem que ter muita importância na história clínica do paciente. Tratamento, principalmente repotiamina, para evitar a síndrome de Wernicke-Korsakoff, porque o álcool ele atua diretamente na redução da tiamina, que é a vitamina B1. Como eu falei, o benzo, no caso só de abstinência alcoólica. E aí na abstinência, muito destaque para as 2 principais complicações da síndrome de abstinência alcoólica, que é o delirium tremens e as convulsões. A depender do paciente, também a psicoterapia é muito adequada. E a depender do paciente, a gente também pode fazer algumas medicações, como a naltrexona e o topirumato. Cannabis e cocaína.
Cannabis, principal quadro é aquele paciente com afastamento da realidade do mundo. Até algumas vezes ele pode desenvolver sintomas psicóticos. Não tem antídoto, não tem nenhuma medicação específica para intoxicação, para o uso de maconha. O tratamento é a gente informar o paciente, né? Os riscos de uso, suporte motivacional e até mesmo através de uma intervenção cognitiva naquele paciente ali, tá? Agora, cocaína é um pouco mais grave. Cocaína a gente também tem que diferenciar em alguns sintomas da intoxicação e abstinência. A intoxicação ela tende a ser muito mais grave, certo? O uso excessivo de cocaína tende a ser muito mais grave, tá? Do que o quadro de abstinência. E o manejo aqui também não tem tratamento específico, é um manejo sintomático, tá bom? Cigarro. Paciente que chega pra gente no ambulatório de psiquiatria, né, no posto de saúde, querendo parar de fumar, ou até mesmo por complicações decorrentes do uso do cigarro, a gente tem algumas condutas. Primeira coisa, eu tenho que combinar um dia D com o paciente. O que é o dia D? O dia D é o dia, eu digo assim, seu fulano, a partir do dia tal, o senhor para de fumar. Tá certo? A partir do dia tal, o senhor para de fumar. Independente de você estar ali, fazendo alguma outra conduta ou não com o paciente. Então, o dia D é isso. O dia D é essencial, tem que ter. A gente pode fazer a terapia de reposição de nicotina e sem reposição de nicotina. Com reposição de nicotina, a gente tem a goma, o chiclete, a gente tem o adesivo, e aí o adesivo ele tem uma liberação mais prolongada e também a pastilha de nicotina. E a gente tem algumas medicações, a bupropiona e a nortriptilina, lembrando das contraindicações da bupropiona. Tudo aquilo que pode predispor o paciente a ter uma crise convulsiva, porque a própria medicação ela já reduz o limiar. Então, história prévia de convulsão, anorexia, bulimia, traumatismo crânioencefálico recente, tumor no sistema nervoso central, uso de inibidores da MAO, gestação e amamentação, é tudo contraindicação para a bupropiona. Nortriptilina, lembrando das contraindicações, doença cardiovascular grave ou infarto agudo do miocárdio recente por conta do prolongamento do intervalo QT. Por isso que ela é contraindicada nessas situações. O dia D, como eu já falei, e a psicoterapia também é muito importante. Caso 9. Homem de 56 anos, hipertenso diabético, foi encaminhado ao ambulatório de psiquiatria para parar de fumar. Normalmente ele não apresenta sintomas respiratórios, mas ele tem uma carga tabágica de 20 maços por ano e apresenta critérios de dependência severa. Há 6 meses tentou cessar espontaneamente, mas apresentou irritabilidade e sintomas depressivos que ocasionaram isolamento social. Durante a consulta, verificou-se que o paciente se encontra motivado e preparado para iniciar uma estratégia de cessação. Então, já tem um ponto positivo aqui nesse caso. O paciente ele quer parar de fumar. Isso aí já é meio caminho andado para a gente. Mas não impede dele, no meio aí do manejo, fumar um cigarrinho e desandar tudo, voltar tudo para a escala zero. Certo? Então, letra A. Quais as melhores condutas diante do caso assim? A primeira coisa, então, combinar com o paciente linha D, certo? E aí a gente também pode iniciar terapia de reposição de nicotina, né? O que o paciente preferir, se prefere a goma ou adesivo, que tem uma liberação mais prolongada, ou a pastilha, ou como o paciente não tem nenhuma contraindicação, iniciar a bupropiona ou a nortriptilina também, tá certo? Caso 10, homem de 56 anos, em segundo dia de internação para tratamento de herpes zoster e face. História de etilismo, ingerindo cerca de 1 litro de destilado por dia. Nega outras comorbidades. Exame físico, leve agitação psicomotora, música orientada em tempo e espaço, frequência cardíaca 102, respiratória de 12, pH de 150 por 90, temperatura de 37,1, aparelho cardiovascular e respiratório normais, abdômen globoso, as coxas de panícula adiposo, sem outros achados. Ainda presença de tremores em extremidades e pupilas miliátricas. Opa, tremor em extremidade, um paciente aí que não está bebendo, porque eu sei que ele está bebendo, porque está internado. Pelo menos não era para estar bebendo, né? Então, provavelmente ele não está bebendo, mas ele bebe diariamente. Então, delírio tremens, a gente viu que a gente pensa em complicação da abstinência alcoólica, não é? Então, letra A. Qual é o diagnóstico mais provável para o paciente no caso acima? Provavelmente, delírio tremens como complicação,
da síndrome de abstinência alcoólica. E aí a melhor coisa, no momento, é benzodiazepina, principalmente um diazepam aí intramuscular, tá certo? Por quê? Porque aqui é abstinência alcoólica, não é intoxicação alcoólica. Se fosse intoxicação, não podia fazer por conta aí do risco de depressão respiratória, tá certo? Beleza. Psiquiatria é isso. Alguém tem alguma dúvida? Não? Beleza, vamos para gastro, que é outro luto.